Boa noite, igreja linda e abençoada. Jesus, eu já estou com o corpo trêmulo, igreja. Meu Deus, que coisa boa. Eu não sei você, irmãos, mas eu assim já estou sentindo a glória de Deus desde o momento que eu entrei aqui. Eu estava lá em casa, eu estava falando com o Senhor, meu Deus, como que vai ser, Senhor, o teu povo, há um temor no meu coração, Pai. Há um temor, meu Deus, no meu corpo. Eu estou trêmulo, Senhor, porque eu não sei como vai ser. É o teu altar, Senhor, é a tua igreja, é o teu povo. E eu sentia como se o Espírito de Deus estivesse falando dentro do meu coração. Hoje é o dia que eu escolhi para dar para este povo. É o meu dia. Então assim, isso me fez descansar no Senhor, sabe, igreja? Porque eu acredito que essa palavra que está ardendo no meu coração, desde o momento que me foi feito esse convite, vai falar contigo, sabe? Vai te servir de sustento, de direção, de resposta, vai te arrancar de alguma situação, vai ser um escape para a tua vida. Eu bem sei, irmãos, que não é nada sobre o Ítalo, disso eu tenho certeza. De uma coisa eu tenho certeza nessa noite, que não é sobre mim, é sobre a palavra do Senhor que será ministrada. Então uma coisa eu te peço com muito amor, eu te peço com muito carinho, não olha para mim, que não seja sobre os seus olhos, mas que seja sobre os seus ouvidos nessa noite, porque essa palavra é a palavra que é poderosa para mudar a tua casa, a tua história, a tua vida, para te servir como auxílio neste momento que você vive hoje. Eu não sei como está a situação na tua vida, mas aí o teu Criador sabe, conhece, Ele sonda. Eu enxergo o sol por fora, igreja. Eu chego ali, vejo todo mundo sorrindo, todo mundo bem, mas Deus sonda o teu coração. E eu acredito que este é o dia que Ele escolheu para mais uma vez falar contigo, amém? Igreja, eu bebo muita água. Aleluia. Irmãos, o texto que nós vamos iniciar aqui nessa mensagem é Salmos 13, do versículo 1 até o versículo 6. Eu estava ali olhando e eu fui impactado com uma pessoa que chegou aqui. E, sabe, eu fui tomado por uma alegria muito grande, porque vê se você consegue me entender. Eu me imaginei meio que dentro da minha casa. Sabe aquele momento que você está dentro da sua casa e você se sente muito grato por aquilo que você entende que o Senhor te deu? E eu falei, Senhor, muito obrigado pela Igreja Batista Betel. Muito obrigado por este povo, porque é um povo que o Senhor, sabe, me permitiu estar, ser abraçado, ser amado. E eu estou aqui hoje, eu me sinto muito grato por isso, igreja. Muito grato mesmo. Salmos 13 vai dizer assim no versículo 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações de tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Mas eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Igreja, orem comigo esta oração. Peça para que o Senhor fale com você. Peça para que o Senhor ministre ao teu coração através da minha vida. Porque hoje, literalmente, eu estou aqui como um servo para te servir aquilo que o Senhor já tem como pronto. Pai, nós estamos aqui na tua presença. E Jesus, eu te peço que neste momento, Deus, o meu nervosismo, nesse momento, meu Deus, a minha atenção não me domine, Pai, porque eu preciso transmitir a tua mensagem. Pai, o Senhor sonda o meu coração e sonda o coração da tua igreja. Então eu te peço pela tua misericórdia e pela tua graça,
nos conduza por esta palavra, Senhor. Nos permita, meu Deus, adentrar este barco contigo e navegarmos por essas águas nessa noite, Pai. Deus, eu te peço que, enquanto a tua palavra estiver ministrando, que não seja sobre a minha linguagem, mas que seja como o Senhor vai falar em particular com cada um, que o Senhor faça a cada um entender conforme a necessidade, Pai. E Deus, eu bem sei que nenhum de nós sairá daqui com fome ou com sede. Eu sei que o Senhor tem um pão, eu sei que o Senhor tem água para nós preparado, e o Senhor há de nos alimentar nessa noite. Então fale mais uma vez, Senhor, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Podeis sentar, igreja. Louvado seja o Senhor. Este texto, irmãos, de Salmos 13, ele se inicia dizendo sobre um questionamento, e dentro deste questionamento há um tempo sobre a vida de Davi. Eu vejo aqui Davi muito angustiado, sabe? Davi questionando ao Senhor sobre algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele. E como está aqui o tema dessa noite, a obediência é o caminho para o propósito. E se eu fosse colocar em tópicos, eu colocaria mais ou menos assim: obedeça, entenda o tempo e viverás o propósito. No decorrer dessa mensagem, nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco através disso. Eu não sou muito bom, irmãos, para alinhar essas coisas não. Por isso que eu peço muito a ajuda do Espírito Santo, sabe, para que Ele possa ministrar no seu coração aquilo que Ele quer realmente. E nesse texto eu entendo que Davi, ele não está conseguindo entender o tempo. E quando nós não entendemos o tempo, há um sentimento que tenta dominar o nosso coração, que é o desespero. É a aflição, é a angústia, é a tristeza. Se eu posso dizer assim, às vezes é o pânico. E uma pessoa, quando ela está dominada por esses sentimentos, ela não consegue às vezes raciocinar e tomar uma atitude correta. Uma pessoa, quando está dominada por esses sentimentos, ela acaba não caminhando firmemente. O que o Senhor tem para a nossa vida não é um caminho escorregadio, não é passos vacilantes, não. O que o Senhor tem para nós é um caminho firme, porque Ele é este caminho, e Ele não é um Deus vacilante. Ele é um Deus de certeza, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que, quando entra na situação e Ele revoga uma palavra, não há nada que possa impedir da vontade dEle ser executada, seja na vida de qualquer ser humano. Nós podemos criar coisas na nossa mente, limitações, para impedir na nossa humanidade, na nossa limitação, o agir de Deus na vida de alguém. Mas eu entendo como certo que o Senhor não precisa de nós para operar algo nessa terra. Ele já é o próprio Deus. Então só por isso mesmo Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, no tempo que Ele quiser, irmãos. Eu entendo isso, eu tenho isso como certo. Eu bebo muita água mesmo. E eu vejo aqui, irmãos, esses salmos declarando sobre isso, sobre um tempo que Davi não entendia, e por isso vinham esses questionamentos no coração dele. E aqui está falando, irmãos, sobre o Senhor se esconder. Olha isso. Até quando, Senhor? Parece que o Senhor se esqueceu. E uma pergunta que eu me faço, e você pode se fazer: o Senhor se esquece de alguém? Ele não se esquece, igreja. Pode até uma mãe se esquecer do filho, mas Deus é o teu Criador, Ele nunca vai se esquecer de você. Você pode se esquecer de Deus por algum momento da tua vida, você pode até tentar se esconder de Deus, mas eu te digo que é impossível você fazer isso. É impossível. Eu entendo na minha mente que quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não consegue, pode até tentar, mas não consegue viver longe da presença nunca mais. Aleluia. Olha o que o texto vai dizer: até quando esconderás de mim o teu rosto? O Senhor se esconde de alguém, igreja? Você acha que o Senhor precisa? Qual seria o propósito
de Deus se esconder de alguém. Não há propósito nisso. Eu quero que você entenda aonde a nossa mente humana é capaz de nos levar para longe de Deus, em um nosso momento de aflição, em um nosso momento de angústia. E por que é importante nós entendermos isso? Porque nós vamos viver. A caminhada com Cristo, irmãos, é uma caminhada triunfante, mas é processos que nós passamos. E você pode ter aí o tempo que for, você pode conhecer a Deus, sei lá, 10, 15, 30, 50, nem sei. Mas aí uma coisa eu tenho certeza, você está na terra ainda, irmão, vai passar. Está na terra ainda, vai passar, irmão, não tem como. Entendeu? Então não adianta ficar se questionando e ficar se perturbando dentro de você mesmo por situações que o que você precisa é posicionamento. Amém? Aleluia. E agora eu quero te trazer para um texto que está lá em 1 Reis, e nós vamos andar um pouco dentro de 1 Reis, para que você possa entender o que o Senhor tem preparado para o teu coração nessa noite. Em 1 Reis, no seu capítulo 17, vai haver uma necessidade na terra. Qual era essa necessidade, Ítalo? Um homem, um rei, desobedece ao Senhor. E eu estava lá em casa e eu estava pensando, eu falava, meu Deus, como que a Bíblia se completa? Isso é lindo, cara. Isso é poderoso. Porque em dois momentos diferentes, nesses dois homens de Deus, acontece a mesma coisa. E eu quero declarar sobre a tua vida, nessa noite, através dessa palavra. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa de um propósito. Na terra, houve uma necessidade para Deus olhar para o ventre da tua mãe e falar, vai ser gerado. Vai ser gerado e eu vou entregar. Por causa de um propósito. Que é isso, Ítalo? Me mostra a Bíblia, vem comigo. Capítulo 17, 1 Reis. Vai dizer assim, ora, Elias de Tibes, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, e eu já dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, de tarde, e ele bebia água do riacho. Entenda comigo, vou te explicar agora sobre essa necessidade na terra. Aqui nós estamos lendo sobre um rei que se inicia desobedecendo ao Senhor, é o rei Acabe. Só para você ter noção, os profetas naquela época, houve um tempo que eles foram escondidos dentro de uma caverna por um homem de Deus, por causa de Jezabel, que era a esposa de Acabe. Sim, Jezabel assassinava os profetas, a mulher metia o terror naquele tempo. Mas eu acho uma coisa linda, sabe por quê? No meio de um tempo que as pessoas se achavam altivas o suficiente para desafiar, ou para tentar impedir o projeto, o plano de Deus, ou para tentar parar e neutralizar uma obra que o Senhor tem específica na vida de alguém, o Senhor, Ele entra em cena. Que é isso, Ítalo? É isso mesmo, você vai entender, porque aqui em 1 Reis capítulo 17, há essa necessidade, um homem que desobedece a Deus e Deus o rejeita, o céu se abre, aceita Elias já com um propósito no ventre da mãe dele. Eu não estou falando de um homem que já era criado, eu estou falando antes de Elias ser formado no ventre dele. Eu entendo assim, pensamento de pregador, que antes de tudo acontecer, o Senhor já estava preparando e projetando. Eu entendo que a palavra do Senhor diz, e se ela diz, eu acredito, que o Senhor, Ele não está parado e neutralizado no hoje, nem no ontem, e muito menos no amanhã. O Senhor, Ele passeia pela eternidade, e se você consegue entender isso, eu não entendo por que a ansiedade tenta dominar
o teu coração te preocupando com as coisas do futuro, muito menos porque a depressão tenta afligir o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, tentando te neutralizar pelas coisas do passado. Eu entendo muito bem que o Senhor levantou médicos nessa terra, especialistas, e ali deu sabedoria para eles, para que eles pudessem tratar a humanidade. Mas eu também conheço um Criador que pega o ser humano e ele limpa por inteiro. Por quê, Ítalo? Porque na cruz do Calvário ele já se entregou e levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Você entende isso? Você consegue entender que não é sobre você, cara, é sobre o teu Criador. Eu comecei a escrever lá em casa, mas eu sou horrível até para isso. Se eu estiver discorrendo aqui no papel, eu me perco todinho, irmãos. Eu me embolo todinho, então eu não escrevo. E eu estava tentando lá montar alguma coisa bonitinha. E o Senhor estava ministrando no meu coração que quem tenta andar nessa terra, mesmo que conheça Ele, pelos seus próprios, projetos, planos, pela sua própria linha de raciocínio, pela sua própria visão humana, fica estagnado. Sabe por quê? Um homem que é somente natural, ele não consegue viver as coisas de Deus, que é discernida por quem é espiritual. O carnal não consegue romper nessa terra, porque fica estagnado, sempre na mesma convicção. E o que o Senhor quer para nós é isso daqui. Elias, entrega, e depois que eu entregar, Senhor, vai haver ameaças. Elias, eu sou um Deus que vou prover tudo. Se eu te mandei entregar, entrega, faz a minha vontade. E depois, preparei já um lugar para o teu descanso. Mas Senhor, é deserto, mas no deserto eu envio a provisão. Tu não morre de fome, tu não morre de sede. Rapaz, você está achando que o dinheiro compra tudo nessa terra? Tu vai morrer e você vai se perder nessa terra e vai morrer sem cumprir o teu propósito, se tu se apegar nessas coisas. Ai, tu entende isso? Se arraiga nessa terra para tu ver se tu não fica. Rapaz, eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia fala que vai ter arrebatamento, eu acredito. Aí, Ítalo, faz um tempão, não importa. Se ela fala, ela é eterna, vai se cumprir. Ítalo, e se não for nessa geração, eu não estou nem aí. Eu sei de uma coisa, há um propósito. E há uma voz que me direciona. Eu vou ser fiel e obediente até a morte. E eu sei que não é só por aí não, eu sei que é peleja, irmãos. Está achando que eu estou falando aqui sendo hipócrita? Eu não estou não, eu sei muito bem o que é sentir na carne a vontade de pecar, e você ficar ali, Senhor, me ajuda, me socorre, eu estou por um fio para cair, mas aí, quem te chamou, irmão? Quem te criou? Ele é o teu próprio sustento. Fica olhando para a tua força que você vai ver o caminho que tu vai trilhar. Para de olhar para você mesmo, cara. Para de olhar para os seus próprios caminhos. A tua força não vem da terra, a tua força vem do céu. Por isso que o salmista, quando diz que no momento de aflição, ele não olha para a terra, ele olha para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Irmão, no sentido figurativo ele diz isso, mas aí, vou te falar, em qualquer circunstância, se tu olhar para o alto, vem socorro do alto. Vem socorro do alto. Posso te falar aqui um testemunho, sabe de quem? Irmão Pedro. Irmão Pedro estava pregando com força em Atos dos Apóstolos. Sabe o que acontece? Estava ele, Tiago é preso, Pedro também. Tiago é morto à espada, decapitam Tiago, e Pedro é preso. Há um decreto sobre a vida de Pedro. Qual era o decreto, Ítalo? Um decreto de morte. Vai passar a noite na prisão, mas amanhã eu te entrego para o povo, porque o povo gostou de ver Tiago sendo morto. Uma coisa que eu entendo, a humanidade, ela é tão maquiavélica. O coração do ser humano, se ele se permitir, ele se enche de tanta maldade, que ele tem prazer no sofrimento de um fiel. Eu sou fiel, irmãos. Se o Senhor me direcionar, eu sou fiel à palavra dele. Então vamos embora, vem comigo. Pedro está na prisão. Sabe o que eu acho lindo? Há um povo, irmãos. Há um povo que mesmo que não esteja com Pedro, está com Pedro, você entende? Não está fisicamente, mas está na casa da irmã Maria,
e está havendo um cultinho lá, está havendo um círculo de oração, está havendo um momento de oração, igreja, sabe? Está achando o quê? Que o diabo está tentando roubar o seu tempo para você não ter tempo para orar. Por quê? Porque a tua oração é poderosa para entrar dentro de uma prisão e livrar a vida de Pedro. Você está achando o quê, irmãos? Que há tanto entretenimento, há tanto, sabe, insaciedade no ser humano neste tempo para viver e buscar e correr, e correr, e correr, se fadigar e parar e ficar neutral. Por quê? Isso é um projeto do diabo, tá? Você acha que o diabo tá lutando com coisas visíveis? Não. Ele está no mundo espiritual arquitetando da melhor forma. Ele é um arquiteto sinistro. Da melhor forma para tentar nos neutralizar. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque enquanto existir a palavra de Deus, há despertamento na terra. O que o salmista vai dizer no Salmos 13? Ilumina os meus olhos, ei. Se há trevas sobre os teus olhos, se há uma cegueira sobre os teus olhos, fica tranquilo. O Senhor está aqui nessa noite e Ele quer iluminar os teus olhos. Perdido tu não fica nessa guerra. Deixa eu finalizar em Pedro para a gente voltar para a 1 Reis. Sabe o que acontece? O anjo do Senhor visita, meu Deus, o anjo do Senhor visita Pedro naquela prisão, enquanto a igreja está orando. Só que tem um mistério aqui, você vai entender. O anjo vai e fala: ei Pedro, se arruma, cara, você não vai sair assim não, bota a roupa, fica bonito, vou te dar honra na terra. Pedro estava dormindo, irmãos, que cara fora da curva, sei lá o que aquele cara pensou, sabendo que ele ia ser morto, cara. Mas eu vejo que o crente é assim, sabe? É umas coisas que eu não consigo entender, é só vivendo no processo que a gente entende isso. Mas ele estava dormindo, o anjo acorda Pedro, bota a roupa, Pedro. Eu fico pensando, eu nem sei se Pedro pensou ou não, a Bíblia não fala, não posso dizer, posso só imaginar. Mas cara, tinha um monte de soldado lá fora, como que ia ser? Será que antes tinha essa chave? Sei lá, eu sei que abriu, cara. E eu sei que os soldados não viram Pedro. E de uma coisa eu tenho certeza: no momento de dificuldade da nossa vida, Deus é poderoso até para cegar os nossos inimigos e nos fazer passar ileso. E é uma loucura, sabe por quê? Porque no último portão de ferro, quando Pedro vai passar, o anjo abre? Não. Pedro toca? Não. É soldado também? Não. O portão se abre sozinho. Tem coisa que não é na força do teu braço, tem coisa que não é o anjo, tem coisa que não é na terra, tem coisa que você só enquanto obedece o Senhor cumpre. Enquanto obedece o Senhor cumpre. Enquanto você obedece, o Senhor vai cumprir na tua vida. Estou toda arrepiada, igreja, coisa linda. Tu entende isso? Vem comigo, vamos voltar aqui, senão me perco. 1 Reis 17. Elias também não é bobo não, ele sabe que quando o Senhor fala, ele faz. Como assim, Ítalo? Ele vai, irmãos, vai para Querite. Estou indo, Senhor, vamos embora. Quando ele chega lá, o Senhor alimenta, o Senhor envia tudo. Aí vai dizer assim, ó, olha só, algum tempo depois, Elias ficou. Vai nessa tua ansiedade, desesperado. Cara, vai ter momento que você tem que ficar. Acalma o teu coração. Se Deus preparou esse momento para dar o pão, para dar a água, fica tranquilo, se alimenta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Eu vejo assim, irmãos, que na palavra tudo se completa, sabe? Não é nada coincidência. Há um tempo as coisas vão acontecendo, espiritual, natural, e tudo se conecta. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, Elias, você não vai andar muito não, cara, fica tranquilo. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou:
pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Olha a resposta dessa mulher. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa, faz o que eu te disse, mas primeiro faça um bolo, um pequeno bolo, com o que você tem, e traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O povo está ligado, antes de a gente começar a falar, o povo já está entendendo. Mas é claro mesmo, a palavra de Deus está sendo muito clara nessa noite. Sabe o que é isso? Não, cara, Deus está falando muito isso comigo esses dias, Deus está me ensinando muito sobre isso. Não é sobre nós, não é sobre o Ítalo, não é sobre o pastor Renan, sobre a pastora Cirlei, não é sobre você, é sobre o propósito que o Senhor enxertou dentro de você. Sabe por quê? Se Elias se contivesse naquela situação de descanso, estava acomodado, cara, ele não estava tendo nem preocupação em buscar e nem para fazer, porque o Senhor dava pronto. O tempo acaba disso, porque o Senhor havia um outro propósito para Elias cumprir. E eu vejo assim, se ele não entende, se ele não obedece, você entende que não é só sobre você, na sua desobediência, que também é sobre o outro. Porque quando nós nos colocamos no reino, é um automático que liga no mundo espiritual, que você de uma pessoa comum passa por uma pessoa servo. Você de uma pessoa comum passa a ser um ser humano que é servo. Eu sou profeta, mas se o Senhor me der a ordem, eu preciso obedecer, porque eu estou aqui para servir. Você entende que se ele não obedecesse, o propósito não ia ser só quebrado na vida dele, ia também ser quebrado na vida daquela viúva e da sua família, porque já estava acabando. Já estava acabando na casa daquela mulher. Só que Deus é misericordioso e Ele contempla a situação. E não era sobre alimentar Elias. Sabe por que não era? Porque o Senhor estava enviando sem necessidade de uma pessoa para preparar. Você entende o texto? Que quando o Senhor envia o profeta, não era sobre o profeta, era sobre quem o profeta tinha que servir. E por que às vezes a gente tem dificuldade de entender quando o Senhor nos dá uma direção, quando o Senhor quer nos arrancar? Ítalo, como assim? Vou te explicar com a minha vida. Eu estava muito bem em Biraçu. Irmãos, eu estava muito bem ministerialmente, profissionalmente. Eu tinha conquistado aquilo que o meu coração imaginava que era o certo para a minha vida. E quando o Senhor falou comigo assim: meu filho, eu vou te tirar dessa terra, eu vou te levar para uma outra terra, uma terra onde foi vergonha para você. Eu falei: Senhor, não vou, não quero ir, eu não vou. Não é o Senhor, não é o Senhor. E o Senhor foi confirmando na minha vida. E Ele estava querendo me arrancar daquela situação de comodismo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, você vai entender mais à frente o que acontece. Mas quando a gente evita de andar na rota que o céu nos impulsiona, as coisas desandam. É exatamente o que vai acontecer aqui no texto. Tem vento, tem fogo, tem terremoto, e o Senhor não está nele. Sabe por quê? Porque você está desobedecendo. Tu tem o livre-arbítrio. Desobedeceu? Suporta. Passa. Eu entendo uma coisa. Eu estava lá em casa pensando e eu me fiz um questionamento. Se eu estiver errado, depois o pastor me chama e me corrige. Eu fiquei pensando, falei: Senhor, tá, o Senhor escolhe, o Senhor prepara, o Senhor dá um propósito, mas e aí, as pessoas são ou não são substituíveis? As pessoas são, tá, Senhor, porque se ela não quiser, o Senhor vai enviar outro.
Mas e a vida de Jonas? Como é que foi esse negócio? Me explica. Porque o Senhor tinha um chamado na vida de Jonas, e quando o Senhor vai dar uma ordem para Jonas e a cidade de Nínive, ele foge. Alguns estudiosos dizem, eu não posso afirmar porque a Bíblia não fala, que ele tinha meio que uma dificuldade com o povo, porque o povo era inimigo do seu povo. E por causa da sua dificuldade, ele queria colocar a sua dificuldade própria no propósito do céu. Aí sabe o que ele faz? Ele paga uma passagem e foge. Vou fugir. Beleza, você quer livre-arbítrio, então vai, Jonas. Mas suporta. O vento pega o barco e não pega para brincadeira não, irmãos. Pega para valer. E lá em casa não foi diferente não. O negócio ficou feio, irmãos. Peleja. Prova. E não foi só na minha vida não, tá? Você acha que na Jonas foi só na do bonito? Foi não. Ele bota em perigo também todo mundo que está no barco. E você está aqui achando que pelo seu falta de posicionamento a sua casa não sofre? Tu acha que por causa da tua desobediência a tua geração não vai ser afligida por isso? Pessoas que nem têm culpa nesse negócio, e por causa do teu não para o céu, tem coisas acontecendo na vida de pessoas que não tem nada a ver. E eu falo na minha situação, marido, tu vai impedir até quando a tua esposa viver o extraordinário que Deus tem para ela? Esposa, tu vai impedir até quando? Ah, mas é a minha personalidade, é o meu caráter. Rapaz, tu vai ficar com isso até ir para onde? Esse caminho vai te levar para uma perdição, e não é passageira, é eterna. Eu estou aqui com uma responsabilidade da palavra, e eu sou fiel a ela, igreja. Eu entendo que há um caminho, há uma escolha, e quem não está nessa escolha está no caminho da perdição. Então, se tu prefere ficar com esse teu caráter maligno, com essa tua personalidade, segurando a corda da casa, impedindo o céu de manifestar aquilo que Ele tem preparado para você, se prepara. Há um vento que vai soprar na terra. Senhor da glória, estou suando. Que coisa é essa? Há um vento que vai soprar na terra. Aí sabe o que acontece? Eles ficam desesperados a ponto de procurar deuses estranhos. Você entende o que a desobediência é capaz de desencadear na terra? Teu mau testemunho, cara. Meu Deus, Senhor, me perdoa. O meu mau testemunho, vou nem apontar para vocês não. O meu mau testemunho pode colocar em risco a vida de muitas pessoas. Aí sabe o que acontece? Eles vão procurar os deuses estranhos, jogam a sorte, acontece uma coisa maluca lá naquele barco. Sabe o que o bonito estava fazendo? Dormindo. Cara, eu não sei você não, mas eu fico doido quando eu leio uma coisa dessa. Porque além de ser desobediente, botar em risco a vida das pessoas, ainda consegue dormir. Tem gente que é assim. Agora uma pergunta que eu te faço: você está esperando o que para acordar desse barco, se posicionar e pular? Porque tu não vai ficar nele não. Você acha que o Senhor vai permitir você chegar nessa terra seca e ficar de boa? Segura o processo. Porque em Jeremias 18 vai falar sobre um vaso que estava na mão do oleiro, se quebra, e quando se quebra o Senhor tem que refazer. Não monta bonitinho não, amassa, prepara, aguenta o processo. Foi tua desobediência. Não coloca a culpa em ninguém, muito menos na igreja. Aguenta o processo. Não foi porque ninguém foi te visitar, foi te direcionar, foi te abraçar, porque profeta desobediente não merece tapinha nas costas. Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Eu preciso voltar aqui para o texto, mas é só para vocês entenderem. Jonas estava no barco, eles acordam aquele homem entende o que estava acontecendo, e ele pula, o peixe pega e é processo, a ponto dele se sentir no inferno. Só que o peixe cospe ele lá na cidade. No final é o propósito, ele aceita, ele cumpre. E louvado seja o Senhor. E na vida de Elias e da viúva, Ítalo, não foi diferente. Sabe por quê? Porque o profeta vai, a viúva não morre. Ela achava que ela fazendo aquele pouco de comida seria o fim. Mas ainda no seu pouco o Senhor está falando: eu estou enviando um profeta.
Eu estou enviando uma provisão na tua vida. Se prepara, porque não vai faltar. Vamos embora. Aí agora, sabe o que acontece? Alguns capítulos se passam. Eu já estou terminando, igreja. Alguns capítulos se passam. A gente está agora no capítulo 19. Elias rompe isso tudo. Vamos embora. O que acontece no capítulo 19, Ítalo? Sabe o que acontece? Se juntam os profetas de Deus, os profetas de Baal. Vai todo mundo para o monte. E vamos ver quem é o Senhor de verdade. Vamos ver quem é o Deus que responde com fogo. Vamos embora. Prepara o altar. Monta tudo. Prepara tudo. E agora, Ítalo, Elias vai falar aí, pode começar. Clama o seu Deus aí. E o povo começa a clamar. E nada, a ponto deles zombar. Quando Elias clama, o fogo desce. Acontece. O povo entende que o Senhor é o Senhor de verdade. Porque um profeta posicionado não sai envergonhado. O Senhor dá vitória e dá honra. Se tu entrou numa peleja e estava num caminho de entenda isso, igreja. Se tu entrou numa peleja e estava em um caminho de obediência, o Senhor vai te dar a vitória. Mas sabe o que acontece? Ser humano, cara. Ser humano, na limitação dele. Jezabel sabe daquilo tudo, acaba e conta. Ela manda um recado, vem um mensageiro na vida de Elias e fala: rapaz, Jezabel vai te matar. E ela jurou por Deus, por tudo quanto era coisa. Elias desespera, cara. Elias desespera. Aí sabe o que Elias vai fazer? Vai parar. É isso mesmo? Vai parar dentro de uma caverna. Versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? É isso mesmo. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? E ele vai responder, vai falar com o Senhor algumas coisas, que ele tem sido zeloso, que ele tem sido fiel. E por ele permanecer ali, acontecem essas coisas, passa vento, tempestade, um monte de troço, irmãos. E o Senhor não estava naquilo. E ele nem precisava passar por aquilo. Ele nem precisava temer. Então uma palavra que eu tenho para a tua vida: permanece firme. O Senhor vai te garantir a vitória. Ítalo, me faz entender, a vida não é fácil. Você precisa, você precisa obedecer para que você possa viver o propósito. E eu quero te levar para um outro texto para a gente encerrar. Nós caminhamos por Salmos 13, que começou a dizer sobre uma declaração de angústia, de questionamentos. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor está se escondendo de mim? E Elias estava nessa situação dentro de uma caverna, depois de passar por tantas coisas e ver o Senhor provendo todas essas coisas, no momento de ser humano, no momento de fraqueza. A que ponto que nós podemos chegar se nós deixarmos tudo isso dominar o nosso coração? Só que agora eu quero te convidar a você caminhar comigo em Mateus 26. Porque eu quero que você entenda que o propósito precisa ser executado na tua vida. E eu vou encerrar em Mateus 26, igreja. Mateus 26, no seu versículo 36. E isso não é um pensamento do Ítalo, isso é a Bíblia. Louvado seja Deus. Jesus, como eu te amo, papai. Tua palavra é linda. Versículo 36 vai dizer assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Sabe o que esse texto completa na nossa mensagem? Naquilo que o Senhor tem que transmitir, tem a transmitir para o nosso coração? Nós decorremos no texto de Salmos 13 e vimos um pouco da história de Elias. Ambos os testemunhos, ambos a trajetória, nós entendemos que houve momentos de dores. Nós entendemos que houve momento em que a limitação gritou e não gritou baixo. Nós enxergamos momento em que a pressão da terra, em que a pressão da guerra, na nossa caminhada, na nossa trajetória com Deus, ela tem poder para nos neutralizar. Ela tem poder. Mas sabe o que eu entendo com isso? Se você não dormir no seu momento de guerra, tu vai vencer, cara. Porque Jesus já tinha despertado eles falando do seu sentimento. E mesmo assim eles conseguiram adormecer. Mas uma coisa eu entendo com isso e já encerro a minha mensagem. Pensa aí contigo e com o Senhor o que é que tem ficado diante do propósito que o céu já manifestou na tua vida. Pensa. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua limitação? Quem é a pessoa? Qual é o povo? Qual é a guerra que tu vive? Que prisão é poderosa, é capaz? Eu entendo aqui, igreja, que podem haver muitas coisas nessa terra para tentar nos impedir. Mas se você entender o que Jesus orou na oração do Getsêmani: Senhor, se for possível, passa. Mas aí, se não for, faz a tua vontade. Eu vou até o final. O importante é o quê? É o teu propósito ser executado. Elias morrendo de medo. Mas quando o céu se manifestava na vida dele, sabe o que que era? Elias, tu já comeu, tu já bebeu, já experimentou do descanso. Já experimentou da provisão. Mas há tempos e tempos. Há tempos que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. E há tempos em que o seu corpo, a tua mente, vai viver uma situação tão sinistra, que você vai pensar que o Senhor se esqueceu, que o Senhor está escondendo o rosto dele para você, mas não é. São situações que você tem que passar. Jesus não ficou ileso. E eu não entendo como que na nossa humanidade a gente quer viver só de glória em glória. Quem vive só de glória em glória é um mentiroso. E se ele vive e fala a verdade, pode ter certeza, o final disso tudo é inferno. Sabe por quê? A Bíblia me respalda para dizer isso. Todos os homens de Deus passaram por adversidade, sofrimento. Paulo foi um homem de Deus, o apóstolo Paulo fundou várias igrejas, mas a maioria das suas cartas foi preso numa prisão. E a prisão não neutralizou ele de fazer e cumprir a vontade do Senhor. E eu não sei porque na tua mente você está colocando essas coisas como dificuldade, limitação, para você seguir e executar o propósito que o Senhor tem na tua vida. Rapaz, se você é marido, tu vai chegar diferente com a tua esposa. Se você é pai, hoje tu chega diferente na tua casa. Se você é jovem, tu entende o propósito que o céu tem contigo. E tu não vai andar vacilante, porque tu sabe que tu corre perigo. Quem anda vacilante em dois caminhos é perigoso, porque a qualquer momento o inimigo que anda ao derredor bramando como leão, ceifa e não tem mais jeito. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Há um povo que chegou aqui na Betel nessa noite, e eu acredito que foi noite de direção, foi noite de escape, foi noite de provisão, foi noite de
resposta para quem estava se sentindo perdido. Foi noite em que quem se encontrava achando que estava esquecido, foi achado na mesa com o pão preparado, com a água preparada, tudo pronto para saciar a tua fome. Amém, igreja?